Pes- Pessoal, boa noite então, boa noite a todos aí, tá? Aqueles que já fazem um tempinho que nós estamos batendo um papo, ou quem entrou agora também, tá? Eu comecei a gravar então, nós vamos começar a nossa aula, tá? No AVA, lá no ambiente virtual, eu já coloquei para vocês, ao que eu tento, colocar com um pouco de antecedência, o slide com com os tópicos da aula, tá? E eu coloquei lá o livro do Paulo Bonavides, que é o livro que nós vamos usar, e também coloquei um capítulo do livro do professor Matheus Passos. Eu não consegui colocar inteiro, porque eu só consegui pegar ele no Google Livros. Então eu peguei e disponibilizei aí só o que nós vamos estar utilizando. Lembrando então, nós vimos na aula passada a questão de sociedade, comunidade e o Estado. Desses conteúdos, desses tópicos da aula passada, alguém tem alguma dúvida, algum comentário, algum questionamento? Aqueles tópicos lá, organicista, mecanicista, que o pessoal ficou meio em dúvida aí. Depois de ler o material lá, deu uma melhorada, deu uma resolvida nas dúvidas aí. Ah, professor, é bem complexo esse negócio, é bem complicadinho. Mas deu uma clareadinha. O material Então, sempre ajuda, né, professor? Com a explicação já é meio caminho andado, assim. Então, nós terminamos a aula passada falando do Estado, né? Nós tivemos dois conceitos de Estado, o conceito jurídico e o conceito político. O conceito jurídico diz que o Estado ele depende de alguns elementos, sendo um território, o povo, o governo e a soberania ou o poder soberano, ou, conforme alguns autores, um governo soberano. Tá? E o conceito político, que daí, em especial lá é o do Max Weber, que o Estado é, é uma instituição, assim como no jurídico, né, que detém o monopólio do uso legítimo da força em um determinado território. Tá? E nós vimos então que aí nós temos pontos, alguns pontos a serem melhor trabalhado, melhor discutido, melhor aprofundado, que é o que nós vamos começar a ver nessa aula então, pessoal, que são os elementos do Estado. Tá? O primeiro elemento que nós vamos verificar então é o elemento humano, o elemento pessoal, tá? Conforme alguns vão dizer, que é o povo. Tá? Nós temos que tomar cuidado aqui e distinguir, tá? Que em alguns lugares, alguns autores podem mencionar população. Tá? População é complexo, que é que na ciência política, a população ela não é a mesma coisa que o povo. Tá? População nada mais é do que um elemento demográfico. Tá? É um elemento quantitativo.
Lembra que nós vimos que a ciência política ela utiliza de alguns elementos quantitativos, né, e a questão da população é um deles. Então, é o aglomerado de pessoas, de seres humanos, que estão em um determinado território, num determinado momento do tempo, sem qualquer tipo de lastro, tá? Ou de laço, melhor dizendo, com esse Estado. Então, nós podemos dizer assim, a população brasileira aí, sei lá, é de 220 milhões. Dentro desses 220 milhões, desse censo, dessa quantidade demográfica, nós vamos ter aí então os brasileiros, o povo, e nós temos também os estrangeiros, tá? E também temos os apátridas. E daí seria uma pessoa que perdeu o seu vínculo de nacionalidade, de cidadania, e está sem um local para chamar de Estado, tá? Então aqui nós temos a. Pô, 220 milhões não é os Estados Unidos? Não sei, estou perguntando. Desculpa, cortou, Ayrson. Repete, por favor. A quantidade da população, só para afirmar, 220 milhões, não era os Estados Unidos que é essa quantidade? Não, eu 220 tô. milhões não eram os Estados Unidos? O Brasil é menos, não é? Não, o Brasil, se eu não me engano, é em torno de 200. 200 é o. 212 212? no Brasil hoje. Ah, obrigado. Então são 212. O Brasil tem tudo isso? Eu tinha feito uma aproximação mais ou menos que eu tinha visto Ah, que era. sim, eu não tinha, não, só estava perguntando. Tá, ou hoje, de repente. Não, ótimo, é só para informação. Não, até agradeço o colega, foi o Adilson que falou, né? É assim, Sim, foi ele. era 203 em 2015, 2017, último censo 2008, e agora está se baseando em 2012 pelo a taxa de crescimento, né? Então estamos indo para esse patamar. Estados Unidos deve ser mais, então, tá, Irson? Deve ser mais. E tem países com população maior do que a do Brasil. Hein? Acho que o país que mais tem Certo. população é a China, tá? Acho que é 1,5 bilhão, eu acho, E tá? depois a Rússia, Acho que depois a Rússia, aí tem A Índia Índia. também é cavalona, Paquistão. Então, veja que aí é essa questão, tá, da população, ela é essa quantidade demográfica, tá? ela não tem laço com o Estado? Não tem lastro? Não tem laço, desculpa, eu falei errado. Entende? Foi lastro? Não, eu falei errado mesmo, eu errei a palavra, peço desculpas. Não tem nenhum laço, nenhum vínculo com o Estado, tá? Aliás, pode ou não ter, né? Por exemplo, nós vamos calcular aí, vamos supor aí, dentro nesses 217, 220 milhões, nós temos aí, vamos supor aí uma quantidade de, sei lá, 90% de brasileiros e nós vamos ter 10% de estrangeiros, de imigrantes, de norte-americanos que estão no Brasil a trabalho, pessoas de outros países, né, que são nacionais de outros países, que, que estão no país, tá? Esse então seria o nosso conceito de população. Dentro dessa questão da população, pessoal, nós vamos ter um problema grande, complexo, que a população global ela está crescendo num nível muito grande,
tá? Tivemos aí um professor, doutrinador, Malthus, que ele nos trouxe o problema aí de que a população ela cresce num nível geométrico, enquanto as nossas questões de alimentação crescem em um nível aritmético. Então, nós vamos ter a médio e longo prazo um abismo entre a quantidade populacional e a quantidade de alimentos, de matéria-prima para sustentar toda essa população, tá? Nós temos aí teorias críticas, tá, que questionam esse posicionamento, essa teoria do Malthus, que diz aí que com a ciência, com a técnica, né, nós conseguimos desenvolver aí, produzir quase tudo, principalmente vindo aí com as tecnologias que nós temos hoje de estudar os átomos e tudo mais. Então, a gente poderia criar alimento para toda essa população, tá? E esse crescimento demográfico, tá? E esse crescimento populacional, ele está ligado aí a quê? A algumas fases, né, do período histórico que nós tivemos. E no começo, nós tínhamos uma quantidade de pessoas que nasciam e morriam equivalentes. Com a evolução da história do ser humano, estamos desenvolvendo tecnologias, nós estamos desenvolvendo a medicina, a ciência, fomos tendo cura para doenças, fomos tendo padrões de vida mais regrados. Aí nós tivemos uma diminuição da quantidade de mortes, né? Essa já seria uma segunda etapa, mas nós tivemos uma manutenção da quantidade de pessoas que nasciam. Então, se teve esse boom demográfico muito grande, que inclusive, pessoal, de acordo com os materiais aí, a maioria dos países em desenvolvimento, ou chamados subdesenvolvidos, se encontram, tá? A terceira fase seria uma fase que teria uma diminuição do padrão de natalidade, aí por uma questão de paternidade responsável, né, das famílias começarem a ter menos filhos para ter um padrão de vida melhor, para fazer uma análise econômica, né? Como hoje, por exemplo, em Maringá, né, trazendo um paralelo, muita gente já faz, né? Eu vou ter um, dois filhos no máximo, porque é o que acaba entrando no meu orçamento, no meu padrão de vida, para eu não ter um desnível aqui. E Professor, nós temos aí depois o último, né, que é o quarto estágio, que a natalidade vai diminuindo até chegar próximo à quantidade de mortes, né? Sendo que cada vez mais a quantidade de mortes também vai diminuindo até chegar em um equilíbrio, tá? professor, Pois não. não, é só um comentário. A nossa realidade é tão difícil, geral, né? Não só, principalmente o Brasil, nessa questão populacional, de renda, né? Per capita. E eu estava vendo uma reportagem esses dias, uma mãe numa situação difícil, sem colocação no mercado de trabalho, com 7 filhos, dentro de uma casa de um cômodo, quer dizer, 7 filhos. Mas aí não há ajuda de custo que consiga equilibrar essa situação dessa família. Por que não? Na verdade, eu acredito que qualquer governo, não estou falando esse governo, qualquer governo do Brasil deveria dar prioridade nessa questão de controle, né, de conscientização para um controle mais preciso na natalidade. Por quê? Porque não é cabível que uma família sem estrutura nenhuma financeira tenha ainda a mãe sozinha, que não tinha marido, 7 filhos. Então, eu acho que
que aí não há fonte de renda que vá suprir a necessidade. Só estou fazendo um comentário que eu achei isso muito descabido, né, diante da realidade econômica que nós vivemos, professor. Nós temos aí, tá, pessoal, essa questão da quantidade de filhos, por exemplo, uma situação um pouco delicada que nós sofremos aí o período do êxodo rural, né? Então, na época, na roça, era até comum se ter bastante filho, para a questão até mesmo do próprio trabalho na roça, trabalho braçal ali, ou até mesmo o trabalho que as mulheres acabavam às vezes fazendo. Hoje, com essa vida na cidade, né, com essa vida que nós temos aí alguns padrões de vidas diferentes, nós temos anseios ao confortos diferentes, né, que naquela época talvez não se tinha, até por não se ter o conhecimento. Então, é o momento aí de você ir diminuindo a quantidade de filhos, né, até por essa questão biológica, por essa questão aí de manter um padrão, de manter um conforto, né? Nós temos outros problemas também aí se nós for trazer um paralelo para o Brasil, né? Que nem todo o país tem um saneamento básico. Não precisamos ir longe, né? Nós temos cidades aqui no Paraná, mesmo próximo de Maringá, que não tem rede de esgoto. Então, nós temos aí parte de fossa séptica. Eu acho que até Maringá mesmo não é 100% instituída a rede de captação. Mas é uma das melhores, professor. Santa Catarina, por exemplo, é grave a situação lá em Florianópolis, por exemplo, ninguém sabe, muita gente não tem essa consciência, mas em Florianópolis o índice de saneamento é baixíssimo. Eu creio que 70% da população, mais ou menos, ou mais, não tem o saneamento adequado. Só aproveitando. A única cidade no Brasil que tem 100% de saneamento básico chama-se Franca, estado de São Paulo. E a pior de saneamento básico se chama Ananindeua, Pará. Só para informação aqui. Para a gente ter noção que não é todas as cidades. Maringá acho que é 69% só. É uma coisa que eu estudo bastante por causa da minha área. Então, eu consigo ter esses números de alguns lugares. Mas só existe uma cidade no Brasil. Entre as Então, assim, capitais. essa questão de saneamento básico, tá, pessoal? Eu levanto aí só para a gente ter uma ideia, tá, da questão de melhora da qualidade de vida ali, que nós vimos ali, que são 4 etapas, né? Na segunda etapa ali que você costuma ter um aumento das curas para doenças, por exemplo, você realmente começa a ter uma questão de dinheiro, começa-se a ter esse investimento em infraestrutura de saneamento básico. Então, assim, eu acredito, tá, e é opinião minha, tá, o Brasil aí, ele ainda se encontra nesse segundo estágio aí, talvez em algumas regiões começando a terceira, tá? Mas aí, com base no nosso material de apoio, tá? Nós teríamos aí o Japão como um terceiro etapa e boa parte dos países desenvolvidos já na quarta, tá? O, o problema aí do Thomas Malthus, tá? Que ele, se eu não me engano é Thomas, né? Mas o problema do Malthus aí é que ele fala dessa questão de se ter esse abismo por essa evolução muito rápida da população, ainda mais hoje que nós temos todas essas tecnologias, todas essas situações aí que fazem com que a gente tenha um problema de saúde, muitas doenças aí erradicadas, por exemplo, né? Aí ele nos diz o quê? Que o equilíbrio entre essas duas situações acaba sendo feito de forma forçada, tá? Partindo para essa forma forçada que o Thomas Malthus, falando Thomas de novo, caramba, eu não sei se é Thomas, o Malthus nos coloca, a questão da pandemia que nós estamos sofrendo no momento
seria uma forma dessa força para tentar o equilíbrio entre a quantidade populacional e a quantidade de alimento. Ele coloca exemplos, né, de guerra, de epidemias, de situações que venham a aumentar o número de mortes para voltar a ter o equilíbrio de uma forma imposta, né, pela própria natureza, ou pelo próprio homem mesmo. Tá? Professor, Sim, a própria água, claro que nós não vamos estar aqui, talvez pode vir a faltar, mas já se fala em dessalinização para que possa haver uma segunda opção. Acha isso provável? Quer dizer, provável mas tipo assim, quanto espaço de tempo isso vai chegar? Porque em alguns lugares já está começando a faltar água. A gente já está vendo chuva no Nordeste, seca no Sul, na região da Amazônia, lá só fogo. Quer dizer, tudo tem a ver com um monte de coisa. Os índices do mar, temperatura, geleiras. Quer dizer, mais aí 200 anos, talvez. A gente não sabe o tempo exato, né? Mas já se fala assim. por isso que se fala muito hoje na sustentabilidade, principalmente ambiental, né? Nós temos aí um problema de meio ambiente que acaba envolvendo economia, política, direito, né? Mas, assim, é bem complexa essa questão, né? E, querendo ou não, assim, a última vez que eu tinha visto um dado estatístico aí, nós estávamos em 7 bilhões de habitantes. E é um número que não para de subir, né? E nós temos aí, querendo ou não, assim, se nós formos analisar a nossa situação, Maringá, por exemplo, né, nós acabamos tendo uma situação até mais ou menos, entre aspas, confortável. Você pode ver países da África, lá da própria Ásia, que o pessoal efetivamente morre de fome. Né? Nós temos não sei quantos milhões ou bilhões de pessoas aí nesses países, nessas regiões aí, que falta até mesmo o básico que nós temos aí para algumas doenças, questão de alimentação, de água. Em contrapartida, aí nós vamos ter, tá, como elemento do Estado propriamente dito, o povo. Tá? Diferentemente da população, que daí a população é a quantidade total que nós vimos, seja de pessoas que possuem um vínculo com o Estado e de pessoas que não possuem, o povo vai ser a análise apenas das pessoas que possuem o vínculo com o Estado. Um vínculo de quê? De cidadania ou de nacionalidade. Então, assim, são as pessoas que acabam tendo direitos e deveres inerentes desse vínculo que se possui com o Estado, tá? Esse vínculo, eu coloquei aí cidadania ou nacionalidade porque o nosso ordenamento jurídico, por exemplo, Constituição da República, nosso artigo 12, fala de nacionalidade. Tá? Em alguns países fala-se de cidadania, e em algumas obras nós vamos ver cidadania. Então pode ser colocado os dois termos nesse ponto aí, desse vínculo, desse laço da pessoa com o Estado, tá? Então nós vamos ter aí, por exemplo, direitos e deveres, né? Deveres, por exemplo, do alistamento militar, né? Deveres aí de respeito à pátria, respeito às leis, né? E direitos, por exemplo, de os próprios direitos civis, políticos, propriamente ditos, né? De votar, ser votado, enfim, tá?
Aqui fica um detalhe, tá, pessoal? Que, por exemplo, lá no artigo 37 da Constituição, nos permite analisar lá que tanto o povo brasileiro, né, os brasileiros natos ou naturalizados, como os estrangeiros, podem ter acesso aos cargos públicos, tá? Mediante concurso público, conforme dispuser a lei, tá? Ô, professor, Pois não. no Brasil, aqui, eu não tenho conhecimento disso, até nunca fui atrás. Porque nos Estados Unidos não pode. Você tem que ser. Você pode até ser. é, Como se dizer? Você pode ter a tua nacionalidade lá. Se você não nasceu lá, você pode chegar até o governo. Você não pode ser presidente. Como que funciona aqui no Brasil? Nós vamos chegar nesse ponto aí. Ok, desculpa. Tá? Isso aí, inclusive, está no artigo 12 da Constituição da República. Então, o artigo 12 lá, primeiro ele nos coloca o quê? Uma diferenciação ali entre brasileiro nato e brasileiro naturalizado. Tá? Antes da gente adentrar nessa situação, nós temos que verificar assim, que nós temos três formas de três institutos, três formas ou três conceituações para fazer a análise desses vínculos, tá? Daí são termos em latim, que é o jus solis, jus sanguinis e o misto. Então, assim, nós temos aí a nacionalidade pelo sangue, que é a jus sanguine, ou seja, se eu não me engano, na Itália, você pode chegar a ser cidadão italiano se você tem um sangue de um italiano até uma determinada geração, acho que segunda ou terceira. Então, né, um exemplo aí, tá? Jus solis, ou né, a nacionalidade pelo vínculo do solo. Eu tenho que nascer naquele país para poder ser nacional, para poder ter o vínculo com aquele estado. Vamos pegar um exemplo aí de você nascer nos Estados Unidos, você é cidadão de lá, e nós temos o misto que aceita as duas formas, tá? O Brasil, o Adilson, ele nos coloca em uma situação mista. Ele coloca ali o quê? Que é nato, quem nasce no Brasil, então, nacionalidade pelo solo, só que nós temos uma situação lá o quê? Que o filho de pais brasileiros nascido no exterior, ele pode vir a requerer a sua nacionalidade brasileira a partir do momento que ele venha residir no país e tenha pelo menos 18 anos de idade. Nós temos aí a forma também de naturalização, tá? Que envolve algumas situações ali de pessoas de países de língua portuguesa, tem que estar pelo menos há um ano de forma fixa no país, de outros países 15 anos, e pode se requerer se tornar um brasileiro naturalizado. Como você me perguntou, ali nós temos algumas vedações que apenas brasileiros natos podem ter, que é o cargo de presidente da República, presidente da Câmara, presidente do Senado, ministros do Supremo Tribunal Federal, que até aí, querendo ou não, são as linhas de sucessão do cargo de presidente da República. Nós temos também as Forças Armadas, as carreiras de diplomata, tá? Todas essas que eu estou citando, apenas o brasileiro nato pode chegar a exercer. Achei que era só presidente. Não, nós temos
todas essas situações aí que a Constituição nos coloca, tá? E essas restrições, inclusive, elas são colocadas apenas aí. A própria Constituição fala que não pode ser criadas distinções além das distinções já criadas pela Constituição. Até aqui, alguém tem alguma dúvida? Bom, pessoal, dentro então dessa questão do povo, tá? Aí nós temos também a distinções, né, de concepções política, jurídica e sociológica, tá? A concepção política, ela nos remete então aí a pessoas que possam ter o direito ao sufrágio, direito ao voto, tá? Então é uma situação que se muda com o tempo, tá? E, por exemplo, alguns países o analfabeto não vota, né? Aqui no Brasil é voto facultativo do analfabeto, do maior de 16, menor de 18 e do maior de 70 anos. Nós temos aí a possibilidade, a obrigatoriedade de voto de entre 18 e 70 anos. Vejo que nós já tivemos uma evolução muito grande nesse aspecto, nesse conceito de povo, tá? Que seriam as pessoas que podem estar tendo o direito ao sufrágio. E no Brasil, até algum tempo atrás, apenas o homem, né, do sexo masculino, tinha direito a essa questão. Aí com a evolução histórica, né, luta das mulheres e tudo mais, nós tivemos essa evolução e as mulheres acabaram também tendo direito a estarem exercendo o voto. O que nós estávamos vendo anteriormente, pessoal, até que eu falei da questão do vínculo de nacionalidade, de cidadania, ele entra então dentro do conceito, da concepção jurídica de povo, tá? E nós temos aí também a concepção sociológica, e daí diz que o povo, além do que já vimos, né, as pessoas aí, não só as que estão vivas, como as que já foram, as que virão, né, que tem um vínculo cultural, histórico, todo relacionado dentro dessa questão povo. Aí, posteriormente, eu não sei se todo mundo caiu ou eu caí, tá? Posteriormente, aí nós vamos ter a situação de nação, que daí envolve algo
também não acaba sendo propriamente um elemento do Estado, tá? Até porque a nação ela acaba tendo alguns problemas aí, por exemplo, os judeus. Os judeus eles podem ser um povo, né? Eles podem ter todo esse laço com, com o Estado? Não. Eles até podem ser uma população específica, ou talvez até um povo dentro desses conceitos, né, por serem nômades, porém o Estado deles vai faltar em um aspecto territorial, tá? Então, nós vamos ter este problema dentro da nação, tá? Então, nós temos aí ó, que a nação é um aglomerado de homens com um comum em território, língua, estruturados em uma comunidade social, tá? Então, nós temos todo esse detalhe aí, toda essa situação complexa da nação, tá? Nós até podemos ter aí um viés da nação, né, dentro de um território, tá? Tipo, nós temos a nossa nação, por exemplo, né, os nacionais brasileiros, eles podem ser considerados uma nação também, tá? Até porque nós temos toda a nossa questão, nós temos todo o nosso território, temos todos os elementos aí que os materiais, que os textos nos colocam, tá? Da forma como deve ser os elementos da nação. A gente só tem que tomar cuidado, a gente não pode analisar esses elementos de forma separada, tá? Por exemplo, uma nação, ela não é simplesmente uma raça, tá? Ou simplesmente uma religião. O Brasil é um exemplo disso. Quantas miscigenações de raças nós não temos? Temos o índio, o negro, o branco, o mulato. Religiões, nós temos aí religião católica, protestante, né, as religiões afro. Língua, no Brasil nós falamos o português. Os nossos países vizinhos falam espanhol. Nós temos países aí, se eu não me engano, a Suíça que falam dois, três idiomas. O Canadá fala inglês e francês. Só pelo fato de não ter uma única língua, eles vão perder o viés, a formação de Estado. Então, assim, o Estado, a nação, né, ela não é simplesmente esses elementos separados, tá? Tanto que nós chegamos a ter um problema, né, dentro das concepções de nação, que uma das concepções é a voluntária, é que todos se tornam uma nação por uma questão voluntária de estarem participando juntos aí, e nós temos uma concepção na qual se decorre da natureza aí, né, que foi daí o que surgiu o problema do nacionalismo alemão, né, que se tentou provar uma raça superior, tá? Então essa questão da nação naturalista, ela existiu, felizmente, que acabou causando a Segunda Guerra Mundial e causou muitos, mas muitos problemas para todos, né? Porque quando se tentou provar a supremacia de uma determinada raça em cima de outras. Além do elemento pessoal, né, o elemento humano, nós vamos ter outros elementos. Nós vamos ter, por exemplo, o elemento espacial, como nós só falamos aí, tanto no conceito jurídico quanto no conceito político, o território. E o que vem a ser o território do Estado? É o determinado local geográfico do globo onde o Estado exerce o seu poder de império, a sua soberania. Aí nós vamos ter dentro desse conceito o elemento solo, o elemento terra, como nós vamos ter os elementos subterrâneos,
Se nós pegarmos a Constituição fala que tudo que estiver embaixo da terra pertence ao Estado brasileiro. Nós vamos ter as águas, que fazem parte da terra, né, os lagos, os rios, e nós vamos ter o que é chamado de mar continental, que é a plataforma continental, que daí é a parte submersa, e o espaço aéreo. Aqui, só para a gente ter uma ideia, tá, pessoal? Nós temos um problema quando nós falamos de mar continental. Se teve uma convenção mundial fixando aí que esse mar continental seria 3 milhas após as marés. Então, seria bem próximo. O Brasil, assim como outros países da América Latina, fizeram uma convenção, tá? E estenderam essa situação do mar continental para 200 milhas. Então, assim, o Brasil e outros países da América Latina reconhecem como parte do seu território o mar continental de até 200 milhas. Tá? No caso do Brasil, nós permitimos a passagem de outros navios, desde que seja uma passagem tranquila, né, que não coloque nenhum risco à segurança, à soberania do país, e que também não quebre a paz, né, e que seja algo rápido, transitório. Tá? Aqui nós vamos ter um problema, tá, que os Estados Unidos acabam não reconhecendo isso. Os Estados Unidos reconhecem até 12 milhas, que é um outro tratado internacional que se teve junto à ONU, tá? Mas, no caso brasileiro, nós temos até os 200 milhas, que acaba sendo também, tá, a nossa plataforma continental, que é a parte submersa. Então, o Brasil cuida e explora dessa situação aí, até mais ou menos aí é onde a gente tem a exploração, por exemplo, do pré-sal, que é uma espécie aí de fluidos de petróleo, que dizem que a gente consegue extrair o petróleo, né? E também o Brasil acaba cuidando da vida marinha. Alô? Mas se não há um. Viu, professor? Oi? Mas se não há um reconhecimento global dessas distâncias em milhas, se não há um reconhecimento global dessa distância em milhas, professor, não tem o perigo de repente, em virtude de novas descobertas, haver uma tentativa de posse de outras nações, visto a riqueza que possa ser encontrada? Aí só você vai ter o problema que você vai acabar invadindo a soberania, né? Ele pode não reconhecer, assim, de uma forma completa, né? Mas acaba se tendo todo esse problema, né? A partir do momento que o Brasil, por exemplo, exerce a guarda de toda essa situação, nós podemos ter um problema aí de se tornar algo hostil e poder até se ter uma guerra. Se eu não me engano, tá, essa questão das 3 milhas é mais ou menos o que se fixou pela distância do poderio bélico da costa no passado. Hoje, então, acaba-se não utilizando mais isso, até porque hoje as armas podem ir de um lado ao outro do globo, né? Com foguetes e tudo mais. E a questão ali da plataforma continental, nós também, o Brasil acaba fazendo a proteção da vida marinha. Essa situação, tá, dessas 200 milhas, ela foi fixada em um decreto, se eu não me engano, na década de 70, e a gente acaba utilizando ela até hoje, tá? Então, assim, eu acredito assim, que na época, até que o professor Paulo Bonavides escreveu o livro, acabava tendo um problema um pouco maior do que nós temos hoje, né? Acredito que hoje já acabe sendo algo mais dentro de um consenso aí que se respeite essas 200 milhas que o Brasil, por exemplo, elegeu.
De outro lado, também nós temos o chamado espaço aéreo, né? Que o patrimônio, o território, né? Ele se refere ao solo, ao subsolo, à água que estiver submerso e tudo que está em cima também, tá? Aí, também dentro da questão do espaço aéreo, nós também não temos um consenso, não temos muito um parâmetro certinho de até que altura, por exemplo, vai, se até fora do globo, ou até a camada mais baixa ali, que vai até 10, 12 quilômetros, ou outras camadas atmosféricas, tá? Mas também se tem o trânsito, aí desde que seja um trânsito pacífico, um trânsito rápido, né, tudo autorizado, evitando aí apenas, né, certas áreas que seriam áreas restritas, né, áreas de segurança nacional, ou de repente vamos colocar alguns exemplos aí, talvez de algum quartel importante, né, nos Estados Unidos lá nós temos um exemplo que o Pentágono deles não pode ser sobrevoado, né, tem essas situações, tá? E fazendo uma divagação ali junto com o professor Paulo Bonavides, hoje, a nível internacional, se discute o espaço cósmico, né, o fora do globo. E se convencionou, então, de forma internacional, tá, que o espaço fora do globo ele pode ser utilizado para pesquisas, para viagens espaciais, mas que nenhum estado, que nenhum país poderá reivindicar como seu, né? Não se pode ter uma base fora do país, uma base bélica, militar, tá? Principalmente com ogivas nucleares, por exemplo, tá? Isso é o que se convencionou ali nas tratativas junto à Organização das Nações Unidas. Tá? E essa noção de espaço, então, de território, aliás, desculpa, é toda a área, né, todos esses elementos que não pertença a nenhum outro país, né? Então, assim, o território de um determinado país, de um determinado estado, vai até onde ele exerce a sua soberania, sendo limitado aí pelos territórios, pelas demarcações dos outros países, né, dos outros estados soberanos. Beleza? Alguém tem alguma dúvida? Bom, pessoal, e o outro elemento, tá? Que aí ficou para a gente verificar na aula de hoje é o governo, tá? Eu vou separar aqui entre governo e poder, tá? O poder nós vamos ver futuramente. Daí a gente já vê toda a estrutura do poder e daí já vê a questão do poder soberano, beleza? O governo, então, tá? Nós temos que fazer uma distinção aqui que muita gente acredita, tá? No juízo comum, de que governo e Estado acabam sendo a mesma coisa. Para a ciência política, pessoal, o governo e Estado são coisas distintas. Então, nós temos aí que o governo nada mais é do que aquelas pessoas que detêm o poder político e que também determinam a orientação política de um determinado estado, de uma determinada sociedade.
tá? Aí aqui nessa questão nós temos que fazer uma distinção, né? Por exemplo, nós falamos aí de poder político, né, de ideologias políticas. No Brasil nós temos dois entes, dois órgãos, né, que fazem essa parte, que é o legislativo e o executivo, tá? Porém, quando nós falamos de governo, temos que fixar aí que o governo vai falar do governante, né? Então ele se remete ao alto escalão do poder executivo, que é quem detém aí a obrigação de estar cumprindo com políticas públicas num determinado período, que é o período do seu mandato, tá? E essas políticas públicas elas vão ser enquanto a sociedade entender que elas são pertinentes, são necessárias. Até aí, podendo se acontecer a reeleição daquele determinado governante, aquele determinado governo, aquele determinado chefe do poder executivo, chefe de governo, ou caso a população aí entenda que não há mais interesse naquela política, naquele chefe, precisa ser mudado, enfim, nós vamos ter aí então uma mudança, né, na questão, por exemplo, do chefe com novas eleições, como nós tivemos aí, acho que 4 mandatos mais ou menos da mesma política, né, apenas trocando o governo, porque no país, no Brasil, cada governo pode se reeleger uma vez. Então nós tivemos, por exemplo, o governo Lula, 2 períodos, 2 mandatos, governo Dilma, 2 mandatos, e nós tivemos uma ruptura da política pública, da situação que a população julgava interessante, colocando aí o nosso novo governo, né, o governo Bolsonaro. Então, observemos aí que eu estou falando governo A, B, C. Então, o governo sempre se remete aí ao chefe do poder executivo, né? Até porque a gente lembra dessas pessoas, nós lembramos de quem foi, no caso do Brasil, os presidentes, os mais importantes. Se nós formos analisar, pessoal, em determinadas situações, o Brasil teve um período de monarquia absolutista. Foi uma situação temporária também, né? Aí se teve lá, qualquer coisa, a retirada daquele governante do poder, seja pela república, pela democracia. Então, um dos elementos, das características aí do governo, tá, de quem exerce o poder aí, de quem faz toda essa orientação política, é ser temporário. Hoje, na atual situação, no atual quadro, na atual conjuntura da Constituição de 88, são 4 anos, podendo ser mais 4 anos. Porém, nós tivemos determinadas situações aí, por exemplo, da monarquia que eu citei, que foram vários anos, mas foi um governo temporário também, né? Nós tivemos aí o governo Dom Pedro I, Dom Pedro II, que foram os períodos de império do Brasil. Governo imperial ou de governo monarquia absoluta. Beleza, pessoal? Alguém aí tem alguma dúvida, algum comentário, algum questionamento? Tá tudo bem por enquanto, professor. Oi? Tudo certo, professor. Tudo certo. Tá tudo bem por Todo mundo enquanto. quietinho? Eu achei que tinha todo mundo caído. Não, nós estava tudo focado, professor. Eu discutindo aqui, até discutindo comigo mesmo, vocês estavam aí, vocês tinham caído. Tá tudo tranquilo, tranquilo, professor. É que nós estávamos marcando Tá tudo no bacana. caderno que o senhor estava falando. É para focar, né, professor? E anotar no caderno também ajuda.
Sim. Entendi. Hoje o nosso conteúdo aí foi um conteúdo um pouco mais simples, né? Nada tão complexo igual o da aula passada, né? Ele Sim, foi professor, de deu mais para fácil entender bastante. entendimento. É. Então, pessoal, tudo certo, nenhuma dúvida. Posso perguntar na prova? Pode manda perguntar. ver. Deixa com nós. Pode, não sei, mas vai saber responder, mas pode perguntar, ué. Fica à vontade. É só não fazer pegadinha, professor. Só não fazer O pegadinha. pessoal do primeiro semestre está mais animado que a gente do segundo? Que isso? Não, mas o professor aí, até vocês podem questionar os colegas aí que já tiveram aula comigo. Eu não sou de fazer pegadinha, pessoal. Isso é verdade. Não, eu tô brincando, professor. Isso é Era só... verdade. Prova bem elaborada. Eu gostei. Tem, inclusive, precisa elaborar essa prova nossa do primeiro bimestre. E como que funciona? É uma prova por mês? Não, é uma prova por bimestre. São 2 bimestres. Ah, então, São duas provas. duas provas por semestre. 2 provas por semestre. Aí, Ah, que legal. cada bimestre, né, tem a nota da prova, mais a nota das atividades do AVA, e soma-se as duas notas, bimestre 1, bimestre 2, divide por 2, e quem tiver uma nota acima de 7, passou de ano. Quem não teve, infelizmente, tem que fazer exame, ou tem que fazer a matéria de novo. Ô, professor, esse critério é para todas as disciplinas ou é critério da sua disciplina? Não, esse é critério da instituição. Ok. O senhor vai manter o mesmo padrão do primeiro semestre nas provas? Eu acredito que sim, tá? Apesar que, assim, no primeiro Beleza. bimestre, no primeiro semestre, as provas valiam 60. Pelo que eu tô sabendo, esse semestre vale 50. Então, talvez aí, É melhor, né? não sei se daí tem que ser 5 questões abertas, se eu posso colocar umas questões de marca Problema X do aí no Covid. meio. Pode ser de marca X, professor, eu já vi isso aí, tá? Pode ser de marca X e é só 2 alternativas. Você coloca só A e B. Tá? Aí dá uma margem de menor pra gente. Entendeu? Não, beleza, eu coloco A e B, daí eu peço para você justificar cada uma delas. Não, aí não. Pô, justifica por que uma tá errada e a outra tá certa. Não, aí já complicou um pouquinho, professor. A banca do CESP aí. Bom, pessoal, então, o que eu tinha separado para a aula de hoje era isso, tá? Dentro dessa questão que nós vimos aí do povo, da sua distinção entre povo, população e nação, né? E território e governo, alguma dúvida, tá? Aí só fazendo um adendo, tá? Não sei se eu falei ou não, mas, tá? Nós temos uma situação em que toda nação, tá? Ela pode virar um estado, tá? Hoje, acho que o mais próximo que nós temos aí de uma nação virar um estado, se eu não me engano, é a Palestina, né? Que não virou ainda. O estado que existe ali é o Estado de Israel, né? Mas nós já temos um reconhecimento aí de território, né? De nação, de povo como um todo, né? Eles só precisam do reconhecimento da sua soberania. Certo? Ok, professor, deixa eu Certo, aproveitar professor. e Beleza, professor, beleza. Alguém quer fazer Tranquilo. Alguém quer fazer? Eu acho que alguém aí quer fazer um comentário. professor, sobre o grupo de estudos, aproveitando que está todo mundo aí, para quem não conhece, o professor Gustavo é o que coordena o grupo de estudos.
Então, o prazo está dito até o final desse mês para se inscrever lá no AVA. Quem tiver interesse em fazer alguma pergunta, né, professor? O professor É dia o 30 ou 31? É 31. Dia 31. É só entrar no site da faculdade. Isso. É só entrar no site da faculdade, aí vai ter uma aba de extensão, vai ter o grupo de pesquisa lá. Ah, é facultativo, não é obrigatório. Qual será o primeiro tema abordado, professor? Já tem isso em pauta? Não, eu acredito que nós vamos fazer primeiro uma primeira reunião, né? Para a gente delimitar como é que nós vamos andar, como é que nós vamos funcionar. E daí nós já vamos ver questão de temas. Como o enfoque do grupo é direitos humanos, ali de repente fazer um rápido debate sobre o que são direitos humanos, né? E depois fazer a separação dos temas aí. Até depois eu preciso ver com a professora Angélica se nós vamos ter participação de outros professores também ou não, né, da própria professora, né? Que ela está nos ajudando muito aí com o grupo. Ok, é só um lembrete para que todos possam não se esquecer. Quem tiver interesse, então, até o dia 31, né, professor? Acho que, não sei se é 30 ou 31, é um dos dois. Então, pessoal, por hoje é isso, tá? Eu acredito aí que nós vamos ter, no máximo, mais uma aula aí sobre Estado, tá? Fazendo uma finalização com base no plano de estudo lá. Acho que nós vamos ter aí mais a parte das formas de Estado, formas de governo. Apesar de formas de governo estar um pouquinho para frente ali, acho que eu vou dar uma adequada. A gente já vê isso daí. E depois a gente acaba entrando dentro do tópico do poder, que é o enfoque principal da nossa disciplina enquanto política, e tentar trabalhar aí a questão também dos direitos políticos, né? Daí entra dentro da parte ali da Constituição, lá do artigo 14, 15, 16 e 17, se eu não me engano, que vai falar de partidos políticos também. E da nossa aula de hoje, né, fica aí a situação, a questão interessante de estar lendo, né? Eu falei de uma forma pincelada aqui, mas de estar lendo aí o artigo 12 da Constituição, que é o que nos coloca lá a questão da nossa nacionalidade. E, falando em nacionalidade, tá, pessoal? Fazer só uma diferenciação aqui. Quando se fala em naturalidade ou natural de, normalmente está se questionando a cidade, tá? Pelo menos a nível interno nosso aqui. E nacionalidade, aí sim, é o país. Eu já vi algumas pessoas... Ok. Já vi algumas pessoas terem confusão quanto a isso, por isso que eu lembrei agora de fazer essa ressalva para vocês. Beleza? Ok. Beleza. Boa noite, professor. Boa noite, gente. Boa noite, pessoal. Até a próxima. Beleza, boa aula. noite. Boa noite, Até a galera. próxima. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite.